A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Gostaria de ler uma mensagem para vocês que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. Chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amados, essa é a história de Eli, de seus filhos, Ofni e Finéias. Eles eram homens de Deus, sacerdotes de Deus. Eli era juiz de Deus. E eles viveram, na casa do Senhor, eles cuidavam da casa do Senhor, da arca da aliança. Só, amados, que eles faziam coisas abomináveis. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles roubavam os sacrifícios que eram dados a Deus. Os filhos de Eli, quando as mulheres iam levar ofertas a Deus, eles tinham relações sexuais com elas. Eles eram casados. Eles sujaram a imagem do Senhor. Eles sujaram o templo do Senhor. Eles sujaram as coisas de Deus. Deus, ele fala para Eli que ele iria matar os dois filhos dele. Os dois iriam morrer no mesmo dia. E que ele levantaria outro sacerdote, um sacerdote obediente, que ouvia, a voz do Senhor. E esse sacerdote seria Samuel, que o próprio Eli, ensinou, cuidou. Eli foi aquele sacerdote que revelou a Ana que ela teria um filho. E quando Ana teve esse filho, que foi Samuel, ela entregou na mão de Eli, para Eli cuidar, Samuel foi um grande homem de Deus, um grande sacerdote de Deus. Porém, seus filhos também eram corruptos. Seus filhos também se corromperam. Samuel, ele ungiu, o rei Saul, o rei Davi. Foi um grande homem de Deus. Esses filhos de Eli, eles foram criados dentro da igreja. Eles foram criados dentro do templo do Senhor. Porém, eles eram desobedientes, eles faziam coisas abomináveis, eles não respeitavam a Deus. E quando os filisteus invadem, que mata milhares de pessoas, Ofni e Finéias estavam com a arca da aliança. E eles tomam a arca da aliança e levam embora. E quando o mensageiro vem correndo e avisa para Eli que os filhos tinham sido mortos e que tinham levado a arca da aliança, ele não se preocupou tanto com a morte dos filhos, ele nem pensou, mas quando ele falou que a arca da aliança foi levada, ele caiu da cadeira e morreu, quebrou o pescoço e morreu. A nora que escutou, o que ela fez? Ela estava grávida e ela deu à luz e morreu. Só que antes de morrer, ela colocou o nome na criança. E acabou. Acabou a glória do Senhor. A glória do Senhor, porque a arca da aliança era a presença de Deus naquele lugar. Porque aqueles homens, eles eram homens sujos. Aqueles homens, eles não eram obedientes a Deus. Aqueles homens não eram cheios do Espírito Santo de Deus, como Davi. Aqueles homens, eles eram sujos. Eles roubavam sacrifícios que eram para Deus. Os sacrifícios que eram levados pelo povo para ser ofertado a Deus, aqueles homens roubavam. Eles não tinham medo nenhum. Eles não tinham temor, não tinham respeito nenhum pela casa de Deus. Amados, não existe avivamento sem arrependimento. Não existe. Para você ser avivado, cheio do Espírito Santo de Deus, tem que existir um arrependimento. As pessoas, elas hoje vivem na iniquidade. Iniquidade é diferente de pecado. Essa semana o nosso professor estava ensinando a respeito da iniquidade. Iniquidade é tudo aquilo que você não acredita que é pecado. Que você comete e acha que está certo. Que você esconde. Você finge, é a máscara, Você finge que é uma coisa e não é. Você está cheio de pecado, mas finge que não está. Você está cheio de iniquidade. Você peca e finge que não peca. Você não vê mais o pecado, você acha normal. É o pecado de estimação. Eu minto a vida inteira. Eu maquino mal que é abominável ao Senhor.
E é a vida inteira. E eu não me arrependo. E eu não estou nem aí. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Eu não acho que estou errando. Eu estou cometendo pecado e não estou achando que estou errando. Então, eu estou cometendo iniquidade. Porque o pecado a gente se arrepende e não faz mais. A gente sabe, a gente está ciente que está pecando. E as pessoas que fingem. Porque as pessoas acham que pecado é somente matar, roubar, ou sequestrar, ou estrupar, ou coisa parecida. Porém, a língua destrói famílias. A língua destrói vidas. Existem pessoas depressivas por conta da língua do próximo. Existem casamentos destruídos por conta de língua do povo. A língua destrói as pessoas. Então, se você não se arrepende, se você é uma pessoa que está cometendo iniquidade, aquilo que você faz e acha que não está fazendo nada de errado. Eu vou te fazer uma pergunta. O que é que você está vivendo de Deus na sua vida? O que é que você está vivendo de Deus na sua vida? Porque hoje o povo é um povo incrédulo, que não acredita em nada que acontece dentro da igreja. Não acredita em cura, não acredita em milagre, não acredita que Deus fala conosco. O povo não acredita mais em nada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu converso muito com Deus. Deus conversa muito comigo. Esse tempo eu tava sentindo uma dor na lateral da barriga. E eu falei, Senhor, o que que é? Comecei a me incomodar. 2, 3 dias, já começou... Senhor, que dor é essa? Eu estava orando e Deus falou pra mim, é cominho. Eu falei, cominho? Aí Deus repetiu, é cominho. Eu vi no meu armário, fui procurar os temperos que eu uso. Olhei e falei, não tem cominho. Mas aí eu me lembrei que eu uso tempero baiano. Aí eu desci lá na quitanda e perguntei pra moça. Falei, moça, fala os ingredientes que tem no tempero baiano, por favor. Pimenta do reino, pimenta calabresa, cominho. Eu falei, obrigada, moça. Parei de comer, a dor passou. Parei de colocar o tempero baiano no alimento, a dor passou. Então Deus fala. Esses tempos eu tava com uma moleza. Falei, meu Deus, Senhor, o que eu tenho? Já fui orar, Senhor, tira essa moleza de mim. Deus falou, levanta, vai lá, come um pedaço daquela carne grelhada, porque é falta de sal, é sua pressão. Deus não fala? Deus fala. Deus fala, e fala, Deus é Deus de detalhes. Ele poderia ter falado pra mim, é o tempero baiano, mas não era o tempero baiano, era o cominho que estava dentro do tempero baiano. Deus, ele fala, Deus, ele continua falando. O que eu tenho mais visto essa semana é a mesma passagem, porque Deus, ele fala através de várias coisas. Deus falou no altar, Deus falou em vídeos e a palavra que Deus está falando. Arão e Miriam estavam falando mal de Moisés. Deus pegou ele e colocou frente a frente os três para falar na cara, porque é assim que Deus faz. Deus, ele não fica cobertando, levando e trazendo conversa, ele coloca frente a frente. Quando você tiver para falar alguma coisa para alguém, você vai frente a frente com essa pessoa. Coloca frente a frente, faz como Deus fez. Porque é isso que Deus faz. Deus não é Deus de fofoca. Fofoqueiro é aquele que fica com conversa e não chega na pessoa frente a frente. Fica só na conversa espalhando para todo mundo. Agora, aquele que é capaz de chegar na frente da pessoa e falar toda a realidade não é um fofoqueiro. É uma pessoa correta. A pessoa correta, ela não fica com conversinha. Escutou eu falando alguma coisa dela? Sabe o que ela faz? Ela vai e fica frente a frente com a pessoa. Ela não fica falando por trás, falando pro bairro inteiro, falando pra igreja inteira. Quer ser justo? Seja como Deus. Quer ser justo? Leva a cruz. Deus é justiça. Deus é amor e Deus é justiça. Faça como Salomão, que colocou as mulheres lá, ó, pra ver de quem era o filho. Uma frente a frente com a outra. Porque Deus, ele é justo. Deus não gosta de conversinha. Deus não é fofoqueiro? Deus fala o tempo todo. Deus não foi lá e pegou Miriam e Arão e colocou frente a frente lá de Moisés para falar que estava falando mal deles? Eu fui pro monte, o que Deus fez? Lá no monte, Deus me mostrou Israel. Deus me mostrou Israel. E eu contemplando Israel, eu vi uma áurea boreal em cima de Israel, dourada. Tá vendo Israel? Você tá vendo essa cobertura? Não é a áurea boreal. É o meu blindar. Você tá vendo você? Você é blindada, porque você é meu Israel. Você é meu Israel, blindada. Eu te blindei. Como eu blindei Israel.
Porque você é o meu povo escolhido. Você é meu povo eleito, eleito por Deus. Eleito é separado, selecionado. E é isso que Deus faz, amados. Hoje nós vivemos no meio de um povo incrédulo, que não acredita que Deus fala. E se falar que Deus fala, Deus é fofoqueiro. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre e de amanhã. Deus não mudou, não. Quem mudou foi a humanidade, o povo incrédulo. Nós mudamos, nós nos corrompemos. Deus está batendo na mesma tecla essa semana. Deus está fazendo a mesma pergunta essa semana, a semana inteira. O que é que você tem vivido de Deus na sua vida? O que é que você tem vivido de Deus na sua vida? Todos nós cometemos falhas. Todos nós passamos por adversidades. Mas nós temos que mostrar para Deus que nós não queremos, que nós estamos nos arrependendo. Nós temos que mostrar o arrependimento, porque o quebrantamento, o arrependimento, ele leva ao avivamento. E eu não estou falando de avivamento de chorar não, amados. Não estou falando de avivamento de chorar não. Porque chorar, eu tenho certeza que se você colocar uma música sertaneja, um pagodinho aí, se tiver a letrinha bonitinha, romantiquinha, você vai chorar também. Aí você vai para a igreja e chora e sente arrepiozinho e fala, ó Senhor, é Deus. Avivamento não é arrepiozinho não. Então não é esse tipo de avivamento que eu estou falando. O avivamento que eu estou falando é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É Deus falar no seu ouvido o tempo todo. É Deus te dar instrução. Porque Deus, quando Jesus veio, se fez carne, quando ele subiu, ele falou que ia mandar quem? O Consolador. Agora vai lá em Atos 2 e lê. O que o Consolador faz? Ele nos instrui. Instruir é falar. Como que ele vai nos instruir sem falar? O que é que você tem vivido de Deus na sua vida? Que milagre Deus fez na sua vida? Ofni e Finéias, Eli via o que os filhos faziam. Ele morreu, ele era obeso. Porque os mesmos sacrifícios que os filhos deles roubavam, ele fingia que não via. Só que no fim, nosso fingir, pagamos o preço junto. Eu sempre digo, eu repito a minha vida inteira, não peques o pecado dos outros, nós já somos cheios de pecados. Não tome para si o pecado alheio. E é isso que Deus tem perguntado a semana inteira. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre. Deus nunca mudou, a humanidade mudou, a humanidade se corrompeu. Nós temos que observar em que área da nossa vida, em que Deus está falando conosco. Temos que observar qual que é a nossa particularidade com Deus. Qual que é a nossa particularidade com Deus? Porque chegar na igreja, sapatear é legal. Aliás, eu não gosto nem de falar em línguas. Quando eu começo a falar em línguas, eu mesmo já interrompo. Porque falar em línguas edifica a si próprio. Quando eu começo a falar em línguas, sabe o que eu faço? Eu começo a dar glória. Sabe por quê? Porque é glória a Deus. Glórias a Deus. Eu não quero a glória de Deus. Eu sei que Deus deu o dom de línguas para nós. O dom de língua é para nós. Edifica somente a nós. Mas eu não quero. Eu mesma rejeito. Isso é algo particular meu. Eu rejeito. Eu me travo para poder dar glórias a Deus. Porque eu prefiro edificar ao meu Deus do que me edificar. Mas não é isso que é estar cheio do Espírito Santo. Isso é um dom. Isso não é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é você ouvir Deus falando o tempo todo com você. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é de você abrir e fechar a boca e acontecer. Porque existe sim profeta em Israel. No passado, mataram os profetas. E hoje a igreja quer matar também os profetas. Mas o profeta ele pode até morrer. Mas a palavra de Deus ela não morre. João Batista, aquele homem que clamava no deserto. E a voz dele ecoa até hoje. A voz de João Batista ecoa até hoje. Porque a pessoa ela pode querer matar o profeta. Mas a mensagem fica. A mensagem fica.
O povo mata os profetas. Eu me lembro de Estevão, que Estevão estava falando das mortes dos profetas. E o rosto dele era angelical, porque ele era de Deus. Ele estava anunciando, quando ele começou a anunciar a morte dos profetas, o povo se irou. Foi quando arrastaram ele para fora, se indignaram, arrastaram ele para fora e mataram Estevão, apedrejado. Mas ele viu a glória do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Ele morreu aqui, mas no mesmo instante ele estava lá, ó, com Cristo. Aliás, Cristo, né, já estava o esperando, dando as mãos para ele. Porque tem que ser assim. Nós nos apegamos às coisas desse mundo. Os filhos de Eli, eles eram famosos. Eles guardavam a arca da aliança. Porém, eles não tinham nada de Deus neles. Não adianta, amados. Não adianta você estar achando que está cuidando da casa de Deus, se o templo maior, que somos nós, você não cuida. Não adianta. Nós temos que ser revestidos do Espírito Santo de Deus. E para nos revestirmos do Espírito Santo de Deus, tem que existir arrependimento e aquebrantamento. Não existe. Se eu não assumir que eu sou falha, que eu sou pecadora, se eu não assumir os meus erros, os meus defeitos, se eu não assumir os meus pecados, é iniquidade. Não adianta eu esconder os meus pecados debaixo de uma almofada. Em Atos dos Apóstolos, o que Deus está falando, serás revestido do alto. Será cheio do Espírito Santo de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha realmente que você tem o Espírito Santo de Deus? Você acha realmente, porque você fala em línguas, porque você sapateia, você está cheio do Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é justo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é amor. Eu amo o meu próximo, mas não os erros dele. Eu vim de uma família totalmente errada. Meus irmãos morreram, meu pai morreu, mas eu ainda continuo vendo os erros que eles cometeram. O que é que você está vivendo de Deus? De Deus, do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nada mais é do que a força ativa de Deus, o poder de Deus. O que é que você está vivendo do poder de Deus? Se Deus é poder, o que você está vivendo de Deus? Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Isso, para nós hoje. Espero que ela tenha falado com você, assim como falou comigo. Que Deus ele tenha muita paciência conosco, né, amados? Sim, Ele tem. Que Ele continue tendo muita paciência conosco. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amados?